É isso aí, meus amigos. Mais uma segunda-feira aqui, 19 e pouquinho, diretamente do YouTube para mais uma edição do Noir. E não é qualquer edição. Ah, é vinheta? Roda a vinheta. Depois da vinheta, estamos de volta aqui. E, Bruno, você estava falando que não é mais uma segunda qualquer? O que tem de especial aí hoje? Nada. Nada? Não. Então, muito obrigado É pela só mais uma- participação de vocês. Não é uma segunda. Não é uma segunda qualquer. Aliás, nunca é uma segunda qualquer. Não, cada segunda é uma segunda. Exato, cara. É muito louco olhar pra trás e revisitar os momentos assim. A gente trouxe tanta gente bacana aqui. Muita gente. Inclusive, assuntos tão diversos, né? Que não fiquem pautados só na questão da dublagem. Então a gente teve semana passada aí, retrasada, sei lá. O que teve? Cara, Teve crossover com o Mitsubukai em algum momento. Teve crossover com A o gente Mitsubukai teve- ao vivo. Shonen West participando aqui com a gente. Falamos sobre filmes, produção Falamos da nacional de Basílio, Tokusatsu. Falamos com o Basílio. Falamos É sério que eu não sobre lembro. muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Mas hoje a gente vai falar de dublagem. É mesmo? Então se você não gosta desse assunto, você pode vazar. Brincadeira, fica aí. É dublagem, não é qualquer dublagem, não. É um dos animes... Aí eu preciso puxar a sardinha pro meu lado, né? É um dos animes mais legais que eu já trabalhei. Eu sei que tem muita coisa boa, né? Também, modéstia à parte, assim, ó, porra, Attack on Titan, né? Frieren, Spy Family, Tower of God. Mas esse, em particular, é um shonen de ação tão divertido, uma animação tão bacana, com uma história tão maluca. E eu tava com vontade de fazer essa live, eu queria muito falar sobre isso. É mesmo? Porque, não sei porque, mas as pessoas não vêm debater comigo. Ó, você viu lá o final de Fire Force? Ninguém fala comigo. Aí eu falei, vamos trazer essa conversa pro ar. É isso, simples assim. Senhoras e senhores, com vocês, Bruno Casemiro, o Shinra e o meu amigo Obi, que tá ficando gigante aqui, Arthur Machado. Parece. Igual o personagem, né? Tô franguinho ainda, franguinho. Um dia eu chego lá. Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Prazerzaço, Então é muito isso, Fire obrigado. Force, é isso? O tema da Fire noite de Force. hoje é Vocês querem se Fire apresentar? Force. Bruno, por favor. Eu primeiro? É, Todo mundo lógico. já conhece, mas Conhece, os mais né? velhos primeiro. eu Não, faço cara, questão. tem que ser o protagonista. Vai lá. Bom, eu sou o Bruno Casemiro, no Fire Force eu faço Shinra, né? E é isso. É O que isso. mais você quer que eu faça? É isso que eu vou falar. Que bonito. Meu nome é Arthur Machado e no Fire Force eu faço o Capitão Obi. Com o maior prazer, aliás. Sensacional. Meu nome é Bruno Sangregori, no Fire Force eu dirijo e faço o Shimon Benimaru, ou Benimaru Shimon, enfim. E esse cabra aqui fez umas pontinhas lá. Faz tempo, hein? Fez. Senhora. Mas faz tempo, mas é um bom easter egg. É um bom easter egg, eu posso começar com ele para alimentar a discórdia na cabecinha de quem E ainda eu não quero sabe. saber se vocês acham que foi uma puxada de tapete ou não. Ó, o cara, deixa eu falar, depois eu sofro. Ó, presta atenção, talvez você não saiba, mas existe um outro anime, né, um outro mangá, chamado Soul Eater, que na verdade não é só do mesmo autor, mas compõe o mesmo universo. Ele é uma sequência direta de Fire Force. Então Fire Force acaba e Soul Eater começa. Quando eu ouvi falar sobre isso, eu já fiquei muito curioso de como isso ia acontecer, né, no mangá, no anime, porque realmente são mundos muito distintos, assim. Enfim, tá sendo curioso acompanhar essa evolução, trabalhando na E o Soul Eater obra. ainda veio antes, né? Então, e aí que tá, o Soul Eater, ele de fato, é uma obra que vem antes. Na cronologia, o Fire Force vem primeiro, mas o Soul Eater, ele foi publicado antes e, inclusive, desandou, né? O mangá, ele vai por um caminho e o anime vai por outro. Nem todo mundo gosta tanto do anime, dizem que o mangá é melhor. O Fire Force está acabando ainda, a gente está na terceira temporada, findando essa semana, inclusive, a primeira parte da terceira temporada. Vai ter mais uma parte aí, provavelmente no final desse ano ou começo do próximo. Mas onde é que está o teu easter egg? Em Fire Force, você fez uma pontinha, não sei nem se você lembra desse cara. Lembro. Você lembra? Qual que era A a cena? puxada de tapete que eu lembrei. Agora entendeu. Você fez uma pontinha que foi assim, tem um personagem chamado Assalto, que é o personagem do Grinan, e ele tem um embate direto com a Maki, e a questão do imã da luxúria dela, que é aquela coisa dela, tem aquelas cenas de et, né, ela fica pelada. Tá. O Assalto não sabe lidar com isso, então ele precisa fazer um laboratório
Porque ele sabe que em algum momento ele vai cruzar com a Companhia 8, ele vai ter que enfrentar a Tamaki e ele precisa aprender a lidar com a nudez, com o corpo feminino. Perfeito. Numa dessas andanças dele, ele visita prostíbulos, Vai fazer um enfim. workshop no puteiro. Olha que beleza. Olha que beleza. Usando português, claro, é isso. E aí quando ele chega lá, tem um cara sentado numa mesa atrás da mesa dele, que você não vê a cara dele, Não. inclusive ele tá de costas, só dá pra ver o cabelo. E o cara tá chorando pra tia, né? Enfim, pra profissional que tá trabalhando ali, oferecendo seus serviços. Tá. Ele tá chorando pra ela, dizendo que ele não se entende na relação com a filha. Ele tá, enfim, abrindo o coração pra dizer que ele não se entende com a filha. Tá. Esse cara é o primeiro personagem de Soul Eater apresentado dentro de Fire Force. Caramba. É o Spirit, ou o Death Side. Que legal. Que, olha só, embora o Soul Eater, a série venha antes, Tá. a dublagem aconteceu ao contrário. A gente começou a dublar primeiro o Fire Que Force, legal. né? Você lembra disso? Lembro. Depois o Soul Eater caiu na mão do Lucas em outro estúdio, foi lá na Atma. Que E aí o barato. Lucas me colocou pra fazer o Spirit. Olha. Então a gente, sem querer, dividiu um personagem. Sim. Enfim, esse cara não Mas merece. comenta aí Ficou muito embaixo, melhor na minha comenta aí voz, embaixo. convenhamos. Ficou muito melhor na Mas minha é voz. porque eu lembro que nessa época ainda não tinha sido anunciado que Fire Force era prequel de Soul Eater. Não, ninguém sabia de Tanto nada. que eu, no Soul Eater eu faço o Guirico, eu não sei, que é um vilão lá também. Sim, todo mundo tá lá, é o mesmo O elenco. Lucas faz o show. O que Lucas é o protagonista. show e é o protagonista. Não, desculpa. Show é do Show do Fire Fire Force. Ele faz o Soul no Soul O Eater. Soul. É. Show. O show, É, exato. o Show. show. Então a gente não sabia Show, disso. show. E aí, mano, fica essa bagunça, assim, né? se for É, pra esse pensar. cara tá lá também. Quem que você faz no... Eu fiz o Cid lá. O Cid, que é o O zumbizão, professor né? que vira zumbi depois. Você tá em Soul Eater? Acredito que não. Acredito que Temos uma pessoa que não está em Aê, Soul tá Eater. vendo? Alguém Não estraguei, respeitou o não universo. estraguei, não estraguei. Enfim, mas era sobre isso que a gente ia falar. Então, azar o seu que você não tá em Fire Force. Mas nós temos aqui os protagonistas. Essa temporada tá muito legal. Enfim, já falei muito. Eu Então quero me saber conta- de vocês. Mas primeiro eu Como quero é saber o que é Fire Force. O que é a Fire Force? O que é Fire Não, Force? não, eu quero que ele fale. Você. Fala pra mim, desse anime de bombeiro aí. Olha, você falou tudo. É um anime de bombeiro. Bombeiros malhados. A maioria deles tem poder. O meu não tem. O meu é tipo o Batman, né? Ele tipo tem que se Ó. virar. É uma a inteligência- boa Isso, comparação. não é? Não, Ele tem que entendeu se aqui, ó, virar easter egg, com né? A inteligência, a força bruta. Mas, cara, assim, eu acho que é um anime muito, mas muito bom. Tem lutas, assim, sensacionais. Tem momentos muito densos, fortes, assim. Posso falar que eu sou muito fã, principalmente do meu personagem, puxando a sardinha pra ele. Por quê? Porque ele é um cara que brinca muito, assim, sabe? Ele tem esse lance do Batman, de ser muito inteligente, estrategista e tal, mas ele é muito PL, assim, tipo, ele é muito zoeira, sabe? Tipo, aí, cara, dá pra brincar com a voz, enfim, brincar com o texto. Então, acho que resumidamente é isso. Ele é o Batman porque ele é fortão, ele não tem Isso. poderes, ele se vira na Ele tem que se marombice. virar Mas no braço. ele literalmente ele deixa isso muito claro. Eu sou o maromba da parada. Ele tá o tempo todo Isso. treinando, ele é piadista, ele é engraçadão, ele né? é muito bom. Bom, o Casemiro ele já conhecia, ele já acompanhava o Fire Force, já sabia da série antes da gente dublar. Lembro, inclusive, quando chegou, ele ficou muito feliz. Eu E fiquei pediu, muito pelo feliz. Que amor de Deus, me legal. coloca nesse teste, Que eu quero legal, participar que e legal. tal. Feliz. É tão gostoso quando acontece isso. Então acho que ele podia apresentar um pouco pra gente. O que é o Fire Force? Cara, Fire Force é um anime que se passa num mundo pós-apocalíptico, né? Depois do grande cataclisma. Que isso aí eu não lembro 100% porque é lá do começo da primeira temporada, mas eu lembro que acontece alguma coisa que eles não sabem, tem uma grande explosão, a humanidade acaba, e aí começa, quando a humanidade consegue voltar a se reestruturar, eles começam a ter a combustão espontânea. Que são as pessoas do nada se transformando em infernais. Sim. E aí eles têm, dentro da crença deles lá, todas eles têm um lance de que quando uma pessoa se transforma em infernal, ela, pra morrer, entre aspas, ela tem que ser colocada pra descansar, então tem todo o lance das irmãs fazerem as orações, Isso, etc. eu lembro Aí você bem. põe o infernal para descansar, você não Exato, mata o infernal, né? exato. Tipo, você põe ele pra descansar. E aí, depois do grande cataclisma, você foi tendo as gerações das pessoas que têm acho que poderes de os pirocinese, poderes de acordo com cada geração. Então, o Obi ele é da primeira geração, por isso que ele não tem poder.
né? Ele não consegue fazer nada. Nada não, no sentido de fogo, de mano, controlar o fogo. tá me tirando, velho? Não, agora não. Eu você sou tá teu malhando. chefe lá, Não, e hein? ainda você tá malhando, eu não quero... E lá eu sou teu chefe. Mas ele apaga o fogo na porrada, então, é isso? Exato, Literalmente na mão. com os dentes. As crianças de segunda geração, elas conseguem controlar o fogo, mas elas não geram fogo. E as crianças de terceira geração, elas conseguem já gerar fogo, que é onde o Shinra entra, né? O Shinra, ele tem poder de fogo que sai do pé dele e tal. A Tamaki, eu não lembro como é que ela fazia o fogo dela. A Tamaki, ela gera uma cauda, ela vira tipo uma raposa, Ah, né? é verdade, é verdade. Legal. Mas aí os bombeiros geram fogo, é isso? Eles controlam. apagam fogo com fogo, É, literalmente. exato. Mais ou menos. É Literalmente. que apagar o fogo é não só colocar o infernal para dormir, mas controlar de fato o ambiente em que ele pegou fogo, porque ele vai gerar incêndio. Né? É. E Tóquio tá sempre queimando, sempre tem um incêndio. Isso, desde os anos 50, rapaz. Né? Nossa senhora. Mas qual que é o rolê? Exatamente. Eu quero evitar dar spoiler, inclusive, do final e do Soul Eater para quem não leu, né? Claro. Mas eles definem o mundo em 3 momentos, isso é muito bacana. Então, o mundo que nós vivemos hoje, de carne e osso, aqui o live action, né? É o primeiro momento. A partir do nosso mundo e desse grande cataclisma, vem um segundo momento da história da humanidade, que é o mundo com a combustão espontânea. Isso. Então a gente migra deste formato para esse formato anime, onde as pessoas pegam fogo. E o terceiro momento é o mundo do Soul Eater, que seria o mundo das almas. Perfeito. Como eles vão chegar lá é outros 500, né? E aí, nesse momento em que eles estão vivendo em Fire Force, onde as pessoas têm que lidar com a combustão espontânea. Então eles geram a FEB, que é a Força Especial de Bombeiros, e utilizam nessas pessoas que têm poderes para poder ajudar a controlar o fogo, porque tem que lutar com os infernais, tem os demônios, aquela coisa toda. A população se reinventa, né, se reestrutura, né, tanto de forma, enfim, social, tecnológica, governamental, religiosa, inclusive. E a religião que eles cultuam ali nessa história é o templo sagrado do Sol. Então, né, eles adoram o Deus Sol. Beleza. No meio disso tudo aparecem os túnicas brancas. Quem são os túnicas brancas? É uma seita maluca que diz: Deus Sol é o caralho. A gente está a favor da evangelista. Quem é evangelista? É uma entidade, é um ser que está do outro lado, que a gente pode entender que é um universo paralelo, ou que é, sei lá, Hades, inferno. Enfim, ela está do outro lado. Eles precisam trazer evangelista para a Terra para gerar um segundo momento, ou seja, um segundo cataclisma, queimar tudo de novo e purificar a Terra. Perfeito. Então eles vendem essa ideia: a humanidade está perdida. Precisamos matar todo mundo, pôr fogo em tudo para a coisa dar certo. E aí todo o conflito de Fire Force é estruturado dessa forma. Muita coisa acontece, tem os pilares. Mas é uma série que, além de ser realmente muito bacana, muito foda na Sim. questão de ação. Nossa, e, as lutas né, são ótimas. O fogo, Ótimas. cara, é lindo os efeitos, lindo, a animação. muito bem muito feito. bonito. Muito bem feito. Ela tem muito humor, né? Tem. É um humor muito gostoso. Eu acho que é por isso que a muito gente gostoso. gosta tanto de falar. É muito gostoso. E assim, beleza, a gente está fazendo Fire Force desde 2021, talvez? 2021, não lembro o ano que a gente 21. começou. Eu acho que 21. É, né? Final, Estamos em agosto de 25, 21. estamos na última temporada agora, na primeira parte. Como é que tem sido para vocês o retorno do público em relação ao Fire Force? As pessoas procuram nas redes, chamam para evento. Como é que tá essa relação com esse anime, além do anime? Né? Tá. Bruno. Cara, comigo é um dos personagens que a galera reconhece bastante, assim, tipo, eu lembro, eu não fui muito em evento, assim, essas paradas e tal, mas todas as vezes que eu fui, além do Kirishima, né, que é o que sempre lembram, sempre me pedem pra eu gritar o que a sua alma queime, né, que é no primeiro episódio da temporada. Ele vai matar não, ele vai pôr o infernal pra descansar, e aí ele grita lá, que a sua alma queime, então a galera sempre pede nesse, você grita lá o do anime do bombeiro, mas é essa pira, tá ligado? Legal. Ah, Ninguém pede pra você pegar na mangueira, não, né? só o Raimundo. Muito bom. Sensacional. E aí, além disso, eu recebo bastante desenho, bastante parada. É um anime que a galera gosta. É que o lance do Fire Force, que acaba espantando um pouco das pessoas, é o que eu sempre falo. Se você tirar um pouquinho a Tamaki sem roupa do anime, né, e esquecer essa parte do Eti, que não sei como é que fala, a história é muito boa. É muito bom. Não, É anime muito incrível, bom. velho. É muito bom. Então quem consegue pôr de lado, porque isso vai cansando um pouco. Eu confesso que me cansou também um pouco a luta do... Como é que chama do Grina lá que você falou agora? O assalto. Quando eles vão lutar lá, ele é Tamaki, sem muito spoiler, mas eu achei bem babaca o modo como ela ganha, porque você diminui muito ela, enfim. Então, tirando essa parte desse, a história é boa pra caramba. Então, eu sempre falo isso, se você consegue ignorar um pouquinho isso,
você vai curtir um universo muito foda, tá ligado? E a galera que consegue fazer isso acaba curtindo. Vou fazer mesmo. só um adendo em relação a isso, porque eu sempre vendi o anime dessa forma também. As pessoas falavam, eu falava, cara, Fire Force é muito bom, o único ponto negativo é que tem ente desnecessário. Lendo o final no mangá, inclusive, obrigado galera da Panini Mangá, obrigado Camila. Lendo o final, isso não é gratuito. Não? Isso é muito legal, saber que eles não deixaram nenhuma ponta solta, eles conseguem dar finalidade para todos os personagens, todos eles são desenvolvidos, que da hora. inclusive a Tamaki e o imã de luxúria dela. Tem um capítulo do mangá inteiro dedicado para isso, que eu achei sensacional. Então eu acho que vale a pena, se em algum momento você foi assistir Fire Force e olhou e torceu o nariz, cara, continua, dá uma chance. Os Espero personagens que são justifique engraçados, justifica. Que Pra bom, mim mano. justificou, funcionou muito, assim, achei bem Mas tem bacana. que esperar 3 temporadas. Cara, não, só curte o rolê, saca? Curte o rolê, tá tudo bem, é isso. Legal. Cara, comigo, eu acho que o que mais rolou foram marcações no Insta, né? Principalmente de uma galera, assim, feminina, né? A mulherada gosta muito dele, né? Olha As aí, fãs olha aí. elas falam, olha... Tá vendo? Tem ente dos dois lados, cara. Então elas falam, olha, ele é maravilhoso, que não sei o quê. Aí eu respondo, eu falo, ele é maravilhoso mesmo. Elas, não, mas a sua voz ficou maravilhosa. Eu falo, obrigado. Mas ele é maravilhoso. Mas o seu bíceps está eu falo, ficando... não. Ele é 30 vezes maior que eu. Mas assim, a galera marca muito, manda muita mensagem. Às vezes o que pedem é tipo, olha, você pode gravar aquele clássico parabéns pra você, feliz aniversário com a isso. voz do Obi e tal, não sei o quê. Assim, nos poucos eventos também que eu já fiz, o Obi não foi citado, assim, mas eu, né, particularmente tenho um tremendo carinho, né, por ele, é um dos meus personagens, assim, que, sei lá, eu vou guardar pra sempre, né, no coração. Mas é mais isso, é mais a galera no Insta manda muita mensagem, me marca muito e tal, porque tem muito fã, né. Tem, mas eu acho que não tem tanto quanto poderia. Se para pra pensar, sim, realmente... sem dúvida, em relação a porque um outros anime muito animes, bom que poderia eu acho ter que muito aparece pouco. mais. Mas isso eu acho que muita coisa, né? Sim, Porque não é tudo que cai para o gosto popular em massa. Exato. Você tem nichos ali, uma coisa ou outra, alguém que lembra mas você fez isso aqui também, né? Putz, é verdade, eu fiz, ninguém nunca lembra. Com esse gancho, além do Fire Force, além disso, como é que tem sido essa relação com o público em geral? Como é que tem sido... Porque a gente sabe que o anime é uma coisa que o anime chama é muito muito chato. Chama demais. A gente faz Chama milhões demais. de coisas. Isso. Mas o que a gente acaba sendo lembrado para todos sempre é o anime. É anime. Inclusive perfeito, a assina gente te embaixo. chamou aqui porque você tá fazendo nesse momento aí, a gente tá entregando a terceira temporada, né, do Fire Force. Mas você tá também com o protagonista na Crunch agora, que é o Black Butler, que voltou, né? Isso, que da exatamente. hora, voltou. E Que é o mordomo, Sebastian, com certeza Voltou, também alavancou voltou. Que é muito. um anime grande, isso aí a galera gosta muito. Olha, E fala, como, fala aqui. e como é que tem sido então? Como é que vocês... Acontece muito, tem acontecido muito, em que momento começa a acontecer muito desse assédio, Sim, entre sim, aspas, da galera, e como é que isso se dá em relação a vocês e vocês recebem isso? Olha, gente, para ser muito sincero, eu sou um cara muito tranquilo, assim, e sempre quando eu tenho um feedback, pode ser positivo ou negativo, exemplo, vou contar uma historinha bem rapidinho. Eu fiz um personagem aqui também, né, para do Brasil, do My Hero, que se chama Muscular, né? Cara, ele Estamos foi... vendo um padrão aí, né? Só os caras fora. Na verdade, eu sinto que a do Brasil de alguma forma estimulou. Eu deu um ainda vou chegar empurrãozinho no lá, eu cara. ainda vou chegar lá. Você precisa ficar assim, ó. Eu ainda vou chegar lá. Mas assim, cara, desses meus 13 anos, né, de profissão, ele foi o único personagem que eu tive um feedback negativo, na maior parte, assim. No muscular? Foi, mesmo? Foi, cara. Muscular é o que tem Nossa, 4 você- braços? Não, né? Não, Não, é um um cara que- super forte que luta com o Prota, é um loiro, assim, que tem um olho Ele quase meio mata o Izuku na segunda esquisito. temporada lá. Tá Enfim. explicado. Então, eu lembro muito bem de uma cena, né, que tá lá no YouTube. E, cara, boa parte dos comentários vem tipo assim, ó. Mano, eu sou fãzaço desse Arthur, ele fez tal coisa, ele fez outra coisa e tal. É tudo maravilhoso, mas no muscular ele mandou mal. Aí, não tem Nossa, problema cara. nenhum. Se fosse pro Black Aí Butler, um eu dia, entendi. aí um dia, eu tipo resolvi, né, cara, responder assim, eu falei, olha, então, você poderia me explicar
Por que eu mandei mal? Juro, cara, se você entrar lá no YouTube, o cara tá gaguejando na resposta. Ele pôs assim, eu falei, cara, fique em paz, irmão, eu tô só perguntando. Aí ele falou, não, Arthur, olha, você mandou super bem no fulano, ciclano, que não sei o quê. Aí eu falei, não, por favor, só me explica por que tá ruim. Ele falou, não, eu achei que você fez uma voz muito rasgada. Aí várias outras pessoas falaram, é isso, ficou muito rasgado. Eu falei assim, gente, se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, que dirá esse Zé aqui. Eu falei, mas entendam uma coisa, quando a gente entra no estúdio para dublar, pelo menos essa é a minha regra. Eu falo assim, a voz original para mim é como se fosse uma bíblia. Eu ponho embaixo do braço e tento seguir. Eu falei, se vocês ouvirem o áudio da voz original do Muscular, é muito rasgado. É muito rasgado. E eu, na época, ainda perguntei pro diretor, eu falei, posso ir na dele, posso fazer igualzinho, rasgadaço? Ele falou, deve. Aí eu fiz, eu falei, se eu não agradei, eu sinto muito. Mas a minha intenção era agradar, enfim. Mas, cara, voltando pros outros, enfim, cara, todos os outros foram feedbacks maravilhosos, Gui. E eu tenho o maior carinho, cara, eu sempre respondo. O Sebastian é a minha paixão. É a minha paixão. É o que a galera mais fala, é o que a galera mais marca, é o que a galera me manda áudio, enfim. Porque ele é uma outra pegada. Nos animes, na maioria das vezes, a galera me escala pra fazer cara mais ignorante, sabe, né? Com uma voz mais pesadona aqui e tal. O Sebastian já é um negócio todo aqui, assim, mais doce, né? Que fala aquele português não se esforça todo muito, correto. né? Pra fazer Então, blazer. cara, eu tenho um enorme carinho por ele e um enorme carinho por todas as pessoas que vêm falar comigo desse trabalho. Já me mandaram cada coisa fofa, desenho, sabe? Cara, coisas maravilhosas assim que eu vou guardar pra sempre, cara, no coração. Muito legal. É exatamente isso. E eu acho que tem sempre o risco dos dois lados, né? Das pessoas, elas às vezes criticarem, não de forma construtiva, né? Mas às vezes até, né, com hate e tal. Sim. Porque ou eles se apegam demais ao original e não conseguem descolar aquilo que tá na tela. É assim. E acontece muito. E às vezes não é uma escolha do dublador fazer diferente, Lógico. mas é uma questão de fisiológica. Sim. Aquele cara lá tem uma estrutura que tem outra. Isso. Lembra do Classroom of the Elite que a gente fez? Eu coloquei a Bruna Nogueira pra fazer uma personagem que, cara, vestiu que nem uma luva. Inclusive a personagem dela nesse anime, a Horikita, ela é idêntica à Maki de Fire Force. Tá. Eu lembrei na hora, eu falei, é a mesma personagem, cara, Sim, coloquei. bora. Porque é uma personagem meio nerdola, séria, não sei o que, ela é madura e a Bruna tem um drive bom, né? Que eu falei, pô, vai funcionar bem. Sim. E aí reclamaram porque no original a voz era fina, mas aí eu coloquei uma voz grossa demais. Você tá vendo? E quando na verdade a gente tem que avaliar a interpretação, a entrega, saca? Pois é, E tem esse outro exatamente. lado. Você segue o que tá no original à risca pra entregar algo mais fiel possível. Isso. E aí o cara não assistiu o original, ele vê só o dublado e te Isso. critica. Tá Vamos falar rasgado assim, demais. É o fenômeno do gosto da primeira voz, eu sempre falo isso. A primeira vez que você vai ouvir uma voz naquele personagem vai ser a dela pra sempre. Então Exato. acabou, tá ligado? Assim, você não vai conseguir agradar. Por exemplo, eu não vi My Hero Academia legendado, eu só vi dublado. Pra mim tava bom pra caramba. Obrigado. Eu nunca imaginei que alguém reclama, não, tá muito rasgada a É, tua voz. rasgado, Velho, pelo é. amor de Deus. Mas tá sempre ligado? tem, como todo trabalho artístico, ele agrada algumas pessoas e não agrada outras. Lógico, E e tá cada um tudo bem. Sim. E assim funciona. Mas e aí, Bruno, como é que tem sido essa relação aí? Tem tido muito... Vem... Como é que tem sido isso pra você? Tem, cara. Todo dia. Todo dia a gente recebe pedido de parabéns, né? Isso é clássico. É um clássico, né? Todo dia tem um assim, amanhã é meu aniversário. Esses dias mandaram pra mim assim. Amanhã é meu aniversário e o Renato é o meu personagem favorito. Você pode mandar um áudio na voz do Kageyama, que é o da série de vôlei que eu dublaram com o Lucas, né? Tá. Só que Renato é o personagem do Lucas. E o cara claramente copiou e colou a mensagem e esqueceu de tocar o primeiro. Eu acho que não ele mandou pode pra mim ser. também. Deve ter Porque era a mesma mensagem e eu falei, cara, o Renato não sou eu. Eu fiz a mesma coisa. Eu respondi assim. Pô, "Mano, foi eu faço-" mal, o seu é o tal. Exato. Sensacional. Então, assim, isso acontece. Antes a galera mandava muita mensagem por causa do Kirishima, assim. Por mais que ele não seja o prota da série, ele é um personagem muito querido no fandom de My Hero Academia, então mandava muito por causa dele. Agora deu uma pulverizada, assim, tipo, eu tô recebendo bastante coisa ainda por causa do Kirishima, mas recebo bastante coisa por causa do Kageyama, que associaram bastante, porque teve agora, a gente fez a 3ª e a 4ª temporada recentemente, teve o filme que fecha a 5ª temporada, então tá bem no olho da galera.
E aí eu comecei a fazer outras coisas, tipo, me associou muito com o Heindel também, é Heindel, né, que fala, do God of War. Sim, Se eu falei uma vez errado, você me deu bronca, eu lembro. Não, imagina que bronca. Eu sou um gentleman. Um gentleman forte. Tá bom, eu chego lá. E aí é muito engraçado, porque Handel, desculpa. Aí, ó, tá vendo? Handel. Tá vendo? Handel. Se eu deixar Handel, aí o pessoal lá me mata. Tá vendo? Handel. Handel é o cara que abre o portal da Yggdrasil, não? Igual no filme do Thor? Ou é outro Handel? Não. É um vilãozinho. É um vilão, Bem safado. Bem safado. É bem então deve ser um safado. nome comum na mitologia. Bem pilantra, Provavelmente, bem pilantra. Mas é a mesma brisa, ele é de Asgard, tem toda essa pira, mas ele não é o cara que comanda o portal lá. Isso. Ele, na verdade, pode falar a história do jogo? Pode Claro já, que né? pode. Pode. Lógico. Quantos anos que saiu? Na verdade, muito quando o Atreus encontra ele tá no portão lá. tempo. Né? Isso. Tipo, mas ele não Mas é... não que ele controla, não né? que ele a controla entrada, igual, não é essa brisa. Tá, beleza. E o Heindel é um vilão muito asqueroso, assim, a galera odeia ele. E aí, isso que eu ia falar, eu não costumo... Cara, eu acho que se eu recebi feedback negativo de trabalhos, deve ter sido uma ou duas vezes que eu não tô falando por nada, assim, eu realmente não lembro, porque foram muito poucos mesmo. E o Heindel, que é um cara que eu achei que eu ia receber muito hate, porque ele é um vilão bem nojento, a galera quando vai falar assim, eu odeio o Heindel, mas você é legal. Sabe assim, é uma brisa dessa. Então eu falei, cara, acho que o trabalho foi bem feito, então, né? Ou Porque se foi. a galera conseguiu associar do personagem, Ficou maravilhoso, né? A pessoa do personagem e odeiam o personagem, que ele é realmente odioso. Sim. Então rola muito isso, mas acho que é como é pra qualquer um de nós aqui, assim, Claro. né? A galera manda mensagem, a galera fala feedback e tal, fala, gostei do fulano, gostei do ciclano, mas não gostei do Beltrano, né? Isso sempre acaba acontecendo. Você não vai agradar tudo. Não vai, mas no geral é isso aí. E aí é isso que eu tava falando, né? Assim, agora começou a dar uma pulverizada no que a galera começa a falar, porque aí eu fiz o Dragon Ball Daima, tinha feito o Cavaleiros aqui. Fez o Piccolo, né? Fiz o Piccolo criança no Dragon Ball Daima. Olha aí, da hora, o cara virou Eu fiz Shiryu e o Piccolo vilãozinho só. lá também, mas não... Cara, não me pergunte o nome dele. Porque eu sou péssimo com o nome de personagem, sempre cara. Piccolo, Se não for os principais, eu faço questão de esquecer aquele bem mala, né? Cara, Mas eu não lembro, cara. o pior é que Mas se eu foi um falar o vilão. que eu fiz lá, ninguém nem vai saber, porque eu fiz um personagem que só reagia. Tivesse um cachorro. Ai, meu pai do céu. Ô, louco. Tô lá. Mas eu não Dei vi umas ainda. latidas lá no Dragon Você Ball. tá lá, é isso aí. É o quê? Eu não assisti ainda, porque eu também. fui ver no cinema, aí eu achei que logo na sequência ia sair na Crunchyroll, né? E não saiu. Aí saiu Saiu acho o que quê? na 2 semana ou 3 passada. episódios, ó? No cinema foram 3 EPs. E aí não se falou na Crunchyroll. Isso aí não rolou nada. Aí saiu semana passada agora. Olha. Depois eu vou querer ver. Coisa dublado tá lá, agora tá lá. Ah, é legal. Não sei quantos EPs que eu ainda não vi também, mas eu sei Tá. que eu já vi a matéria que tinha saído e tal, então. Enfim, tava lá. Maravilha, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco à parte. Fire Force. E aí, o que vocês esperam pro final da temporada? Com ou sem Eu sei leitura como de acaba. mangá? Eu Você não sabe, li o mangá, você mas sabe eu o que sei- você ouviu do mangá, mas É. você não sabe como vai terminar Não, o não sei anime. A como gente vai nunca terminar, sabe. Você quer ser o primeiro, por favor? Manda ver. O que eu Não, espero. porque eu acho que a expectativa do Arthur é que o Obi fique mais sarado. É, mais massa magra. É isso aí. Não, a minha expectativa é que o Shinra apareça mais na segunda parte. Eu O também cara quero não que o sabe o Obi nome do personagem apareça. dele. Shinra? Sou Shinra. Não, falei Shinra. Bom, tudo bem. Vem mais uma pro áudio. É isso. Minha expectativa é que Enrolou, o Shinra enrolou. apareça mais na segunda parte, porque ele não apareceu nessa. E as poucas vezes que ele apareceu, ele tava só gemendo, porque ele tava lutando com os caras, né? Então ele só ficava gemendo lá. Mas eu acho, cara, é que eu sei como é que eles. Eu sei o que eles falaram no final e como que vai ligar, né? Mas eu espero que na segunda. Mas aí será que pode dar spoiler, será? Ah, fala, cara. Tá Aí é tua publicado o responsa, mangá. hein? O mangá Aí tá é tua publicado. responsa. Eu espero que mostre, porque... Calma que eu tô pensando, eu não quero falar como que termina essa parte, né? Mas eu gostaria que mostrasse mais da Tóquio antes do Cataclismo. Saca? Isso é legal. Isso eu queria que mostrasse Que eu bastante. duvido, sinceramente. Eu também duvido, mas eu Você gostaria. viu o último episódio, né? Vi, por isso que eu tô falando. Eu gostaria muito. Eu tenho minhas dúvidas. Embora, pra mim tem um buraco na história também, porque eu não li tudo até o final. Eu li, sei lá, os últimos 5 volumes, talvez. Faltou alguma coisa. Tem um buraco entre o final do mangá e o trecho que eu li do anime. Ao contrário. Mas a Sumire aparece na versão live action, no mangá. A Sumire é a personagem da Zódia, uma freira, que controlava lá o abrigo que ficava a Ribana e a irmã Iris, Tá, que queimou, tem tá. toda aquela história daquele orfanato, não sei o quê. E ela está envolvida direto com a combustão humana, porque eram lá que eles meio que produziam os insetos insetinhos lá. que, enfim, que
quase te transformar num bichão. Sim, exato. E a Sumire é muito antiga, ela tem mais de 200 anos. Então ela é uma pessoa que veio da outra era. Ela talvez a única personagem de Fire Force que vem do mundo que a gente conhece. Então eu tô curioso de ver como é que isso vai acontecer no mangá. Legal. Porque vai ter em algum momento uma japa live action lá. Que da hora. Que legal. Que legal. Então, Só espero que a voz da Zódia caiba nela. Só como é 200 lascou, anos né? antes, talvez eu consiga colocar lascou. alguém mais jovem. Mas assim, vou fazer das palavras do Bruno minhas palavras também. Eu tipo, Qual Bruno? espero do Casemiro. Eu tipo espero que o Obi apareça mais, porque ele apareceu muito pouco. Muito bom, cara. E até pelo fato dele ter aparecido tão pouco, eu tô viajando ainda sobre a situação dessa temporada. De ter entendido, né? Então, o que eu tô sentindo muita falta, além das falas, Além dos anéis, né? Dos anéis, gente. Então, mas é das brigas, sabe? Tipo assim, eu tipo achei que essa temporada tá um pouquinho mais parada. Não tá, não. É que você só viu só as cenas, justamente. Exato, É que só não estão te chamando, mas tá Tá rolando. Então tá, gravando. ela está mais parada pro Obi. Porque o Obi, na primeira, ele saía na mão até com a sombra dele, Ah, sabe? ele saiu na bom com o Benimaru, velho. Sem Não, poder. mas eu sinto falta também, por exemplo, das interações dele com o Arthur, do Shinra com o Arthur, que não teve nessa temporada. Sim, Só no primeiro calma. episódio. Ainda não. Na real, eu não sei como é que eles vão contar o resto da história em 2 episódios. Olha. Eu Ah, acho tá que bom. se pá vai ter mais. Porque é muita Olha, eu coisa espero, pra eu contar. espero, tá? Não, Eu espero que seja igual Attack on Titan. Na sua última temporada teve 12 partes. Eu espero que seja isso. Maravilhoso. E você, Gui, o Ai. que você espera ver de Fire Force? Cara, eu espero ver. Sensacional. Cara, mas a gente tá falando bastante de Fire Force, animes, outras coisas e tudo. Vocês fazem parte de uma geração que veio dublar pensando ou influenciado pela dublagem dos animes? Ah, Pô, influenciado, excelente sim. pergunta. Excelente pergunta, Gui. Ó, eu vou falar pra você assim, que quando eu entrei, 13 anos atrás, eu tinha 2 sonhos gigantescos, 2 metas assim. Uma delas eu, graças ao bom Deus, Uma era ficar. Como era trabalhar? já, tipo, alcancei, que era fazer um prota de anime. Cara, eu entrei muito por causa de anime. Mas muito, muito mesmo. Porque assim, pra ser muito sincero, antes de Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, dublagem era um negócio assim, ó. Cara, quando eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, eu devia ter, acho que 13 anos, cara. Eu olhei pra Nossa, aquilo e que velho falei... que você já era. É, Eu tinha cara, nove, eu tinha I'm too old 7. for this shit. Não. Quando lançou da primeira... Porque teve várias reprises, né? Eu tava na primeira série quando lançou a primeira Mano, vez. Eu tinha não, 7. Na primeira Eu tenho série eu lembro do 44 filme, anos, do senhores. Prólogo É. do Céu, que saiu pro cinema e a Eu gente fui ver no assistiu. cinema. Nossa, Mas quando lançou Cavaleiros eu devia ter, sei lá, 5 anos. Aí, ó. Ah, eu tinha 7. Tá vendo? Eu, Você tava é na, de eu sou de 86, eu tava na Aí, primeira eu sou série. de 81. Então, Não precisa falar, Eu ninguém não, tá te cobrando, old. tá? Então, Eu tô mas quieto assim, aqui. aí por causa de Cavaleiros, Gui, que eu comecei a... Cara, eu falei assim, mano, que trabalho é esse, cara? E aí é uma pergunta que eu tenho assim, porque o Cavaleiros não foi uma coisa que me pegou ali, porque eu já estava um pouco mais velho. Tá. Mas. Você tinha 14, eu tinha 13, você tinha 14. Não, eu sou de 78. Tava na faculdade, Gui. Se eu tinha 5, você tinha 15. Então, o que Cavaleiros trouxe, assim, principalmente por conta da dublagem, Tá. pra quem tá, eu digo pra quem tava assistindo, pra quem tava vivendo a dublagem, foi uma Tá. grande mudança, Sim. porque foi a hora da visibilidade, que aí Aham. entraram as revistinhas, o pessoal foi atrás de quem fazia as vozes. O Hermes vestido de ceia na revista Não, Herói. cara, Se procurar, você sensacional. acha. Tinha um quadrinho aí. Se não tiver aí, tá com o Fizeram uma Patrício figurinha ali. do Hermes nesse Porque o negócio. Patrício, ele ficou operando ali a live e tal. E ele tem um mural. E no mural tem a foto do Hermes lá Sensacional, com ele. sensacional. E aí, o que que traz pra quem tá assistindo, Tá. de diferente da dublagem do He-Man, da dublagem de outros Caverna do desenhos Churato animados, tudo. mesmo, né? O que da que época. o Cavaleiros do Zodíaco trouxe de tão especial? Cara, vou falar por mim, tá? Cavaleiros foi o primeiro anime que eu assisti e que eu não conseguia visualizar que tinha alguém, cara, na frente do microfone com um texto, sabe? Tipo, interpretando. Foi a mesma sensação de quando eu assisti pela primeira vez na minha vida Chaves. E eu era uma criancinha. Pra mim, todo mundo ali falava em português de verdade. Tipo assim, mano,
não é dublagem. Chaves, sim. A galera tá falando mesmo. Tipo assim, Sim. são aqueles É atores estranho falando em ver no português. original, né? Muito estranho. Cavaleiros do Zodíaco, Gui, trouxe isso pra mim. Porque assim, pra mim a escalação é primorosa. Escolheram as vozes assim de um jeito magnífico. Então, cara, cada episódio eu olhava pra aquilo, eu falava assim, mano, esses bonequinhos estão falando mesmo em português. E outra, a verdade nas intenções. Claro que na época eu não tinha feito teatro, não manjava nada de nuance e tal. Mas você é um acreditava. negócio. Isso, que mesmo sendo leigo, Bruno, é um negócio, cara, que mexia comigo. Então, assim, eu não perdia episódio nenhum. E não só porque eu gostava da história do anime, mas eu achava a dublagem uma coisa fantástica, velho. Mas fantástica, assim. Então, desculpa, Cavaleiros tem um peso, assim, né, na minha vida nesse sentido monstruoso. Monstruoso. E não só, eu acho que não só a gente estava falando da dublagem, mas é que Cavaleiros também gerou uma gama de produtos pra criançada que foi muito Os grande. Assim, né? bonequinhos. Bonequinho, álbum de figurinha. As revistas. Tinha revista, tinha aquele disque lá que você ligava, eu não lembro agora como é que era o nome do bagulho, tinha mas você ligava lá pra tudo, saber o que ia cara. acontecer no próximo episódio. Isso, E aí os camiseta, dubladores falavam. lancheira, cara. Tinha mochila, tudo. tinha tudo. Permeou, o Cavaleiro do Zodíaco foi o uma primeiro febre, anime que teve né? no Brasil, se eu não me É. engano, né? Me corrijam aí, mas acho que foi o primeiro anime que veio pro Brasil mesmo, Eu acho que Cavaleiros. não, cara. Não foi o Eu primeiro acho- anime eu que acho veio, teve mas antes, assim, é. essa Shurato, se eu leva não de me engano, anime... já Depois, tinha. depois, Ah, depois. é? Não, Foi uma foi leva, junto. foi uma leva meio junto. Foi Tá. junto. recente, foi uma nova onda Cavaleiros, de animes, na Shurato, verdade. Sailor Moon, Samurai Tá. Warriors, É, foi foi tudo tudo meio junto junto, na época né? da Gota Tá. Mágica. E aí a O mesmo grande elenco, diferença- inclusive. Sim, sim. A grande diferença que deu fora desse, né, para o público em geral é que criou-se um novo público. Sim. Então, né, a molecada da época estava ali, estava ávida por aquilo. Sim. E era uma coisa meio diferente para quem estava ali chegando. Mas não foi... Já tinha... Eu acho que a né, grande a novidade foi, linguagem tipo era assim, diferente. é um desenho pra adulto. Acho que foi a Também, primeira coisa. também. Todo E aí, mundo acha... Que porque- tinha sangue, né? É. E tal. E aí, é junto verdade. com isso, veio um investimento que é o que traz, o anime traz, que é o investimento do bonequinho, do Exato. álbum de figurinha, da Virou uma lancheira. febre, Gui. Porque É. tudo isso lá é feito para você vender produtos derivados. Sim, Lógico. claro. Então, claro. quando você Aí. assiste o anime, você vai lá na loja e tem o bonequinho. Tem. E tem E a eram lancheira, e caríssimos, tem o caríssimos caderno, os e tem, bonecos. e tem tudo Caríssimos. mais. Até Então, hoje. É, o são. Cavaleiros do Zodíaco trouxe isso para o mercado Perfeito. geral, que se perdeu depois ao longo do tempo. E para a dublagem trouxe essa visibilidade. Nossa. Então, a partir do Cavaleiros do Zodíaco, os dubladores passaram a ser conhecidos e reconhecidos. Isso. Que foi aí que, como eu era muito criança na época, né, me perdoem, Desculpa. eu não tinha esse elemento que você falou assim, não, foi a primeira vez que eu vi um negócio e não via uma pessoa atrás do microfone. Eu nem sabia que existia microfone nessa época. Sim. Né, assim, eu só via o desenho. Eu fui me ligar disso quando eu descobri que o Diego Marques era dublador, porque ele estudou na minha escola, né? Eu falei, nossa, esse menino é dublador, né? O que é isso? Ele E tal. fazia, né? Dragon Ball, Ele né? fazia Dragon Ball, né? Ele fez o Trunks, né? Fazia o Trunks Isso, criança, isso aí. Ele fez o Pequenininho. Metabi na época também, que a gente via de Metabot. Metabi não, o que operava o Metabi lá no Metabot, esqueci o protagonista, enfim. Mas eu fui descobrir isso nessa época. Mas quando eu era moleque, eu cresci assistindo isso, e aí, tipo, eu começava a identificar as vozes dos personagens dos Cavaleiros em outros lugares. Eu falava assim, ó o Isso. Sei ali, ó o Eu Shiryu também ali, falava né? isso. Porque a gente, Ó o Shun a ali. gente não conhecia os caras. E aí eu, Bruno, fui conhecer a dublagem, assim, quando... Em 2005, mais ou menos, quando o YouTube começou a nascer. Que aí tinha vídeo dos caras. Aí você via quem eram as pessoas, enfim. Aí você Os falava... famosos making off. Exato. Aí Sim. você fala, nossa, ó, existe alguém ali, isso é um trabalho, não sei o que. Aí foi. Perfeito. E aí foi por isso. Eu fui começar a estudar dublagem em 2010, junto com foi A 2011. gente se conheceu. Foi em 2010. 2010, justamente porque a gente falou assim, nossa, olha, existe uma profissão nisso, então É. como é que faz pra trabalhar com isso? Aí a gente aí foi Exatamente. estudar lá com ele e tal, e aí foi onde a gente se conheceu, A gente se conheceu. e aí que eu entendi o que era o mundo da dublagem, né? Porque aí você fala, não, existe É outra coisa. é uma profissão, as E pessoas trabalham, interessante ganham esse dinheiro. caminho também, né? Vocês se conheceram num curso livre, Sim. na Sim. UW, não foi isso? Foi. Depois disso, cada um foi fazer um caminho. Isso. Ele foi fazer teatro, você fez Nil de Pádua. Isso. Esse cara fez teatro em função do Quero Ser Do Quero Ser Dublador quando ele Dublador, ganhou o reality. Exato. Depois de alguns anos, vocês se encontraram no Então, mercado. mas olha só puxando esse gancho, Bruno, tá 99% correto. Aham. Tem só um pontinho aí faltando. No curso da Unidub, a gente criou uma amizade assim, a Aham. gente virou irmão. Tá, então vocês não perderam o vínculo. Então, a gente estudava dublagem junto em casa. Entendi. A Legal. gente Você sabe que estudava, eu você tenho- lembra eu disso? lembro. Eu, você e Bruna Mata. E Bruna Mata. E Bruna Olha aí. Mata. Revelações, Olha cara. aí, Elásticas. Bruna Mata. Só que aí, se você me permite, Por favor. o que aconteceu?
Os 3 tinham um foco monstruoso em viver de dublagem, em realizar esse sonho e tal. O Bruno, infelizmente, teve alguns problemas extra, né, Bruno? Tipo assim... Financeiros e parentais. Exatamente. E aí eu lembro muito bem de uma frase, porque aí anos depois, quando o Bruno ingressou para a dublagem, que eu já estava dublando há um tempão, cara, eu literalmente chorei quando ele falou isso para mim. Porque quando a gente foi Separate Ways, eu lembro dele falar assim para mim. Ele falou assim, cara... Vai fundo, você tem talento, você é um guerreiro, é estudioso. Eu sei que lá na frente você vai me dirigir. Ele falava, e eu não tô desistindo. Eu tô dando um tempo. O cara já começou ali a plantar a sementinha. É. É o famoso manda jobs. Ó, eu não dublo ainda, mas me escala, viu? Me escala. Imagina. E, cara, eu lembro muito bem das últimas palavras dele naquela época, assim, ó. Mano, não esquece, não esquece de mim. Eu tô dando um tempo por livre e espontânea pressão, porque eu não posso seguir, mas lá na frente eu vou voltar. Cara, passaram acho que uns 2 anos. Praticamente uma ameaça. Então, na minha cabeça, eu já achava, cara, que o Bruno tinha desencanado e que ele nunca voltaria. Cara, quando ele voltou, sabe? E quando eu vi aqui, né, enfim, que ele ganhou e tal, tudo, né? Eu falei, que eu não cara, contei, tá? Não podia contar, eu não contei pra ele. Então, eu falei, que fenomenal, cara. Como a vida é muito louca. É louca. 2 irmãos assim, que tiveram que se separar profissionalmente, né? Por um motivo extra, enfim, né? De força maior, né? E, cara, a gente foi se reencontrar lá na frente. Muito e legal. hoje eu já dirigi o Bruno, né? Já me dirigiu. Então, mano, isso daí é uma das poucas coisas na vida que eu afirmo com todas as letras que o dinheiro não compra. E você lembra, que a gente ensaiava em cima da tábua de passar da minha mãe? Exato! Com aquele microfonezinho P2. Eu lembro. Tá ligado? Depois ele reclama que teve problemas parentais. Porque O cara usava A mãe dele quis matar, né? ficava aquele monte de roupa acumulada ali, não conseguia passar a roupa. Não, a minha mãe até apoiava, era meu pai na real. Meu pai ele não acreditava que a dublagem era uma profissão, né? Eu conversava com ele. Mas é? Também a Ô conta. louco! Cara, é muito maluco mesmo esse caminho e eu tenho uma história igual, mais diferente, né? Bem parecida. Acho que o Casimiro talvez saiba um pouco. Eu tenho um amigo da época de banda, na época de colégio, velho. Que legal. Sabe, foi o cara que me apresentou essa ideia, sabe? O Diego. Ele tinha computador em casa, eu não. Sou da perifa, Taquera, Corinthians, sabe? É nóis, mano. Cara, eu não tinha computador em casa, eu não tinha internet. Sim. Então a gente tava ali no 1º, 2º grau do ensino médio, a gente saía da escola, ia pra casa do Diego pra tocar. Tá. Eu tocava baixo na banda Que dele. legal, eu sou baixista também. Ele também. Eu sei disso. E aí, depois que a gente terminava o ensaio, a gente brincava de fazer redublagem pra internet. legal, Então nessa cara. fase aí o YouTube tá começando, a gente fazia essa brincadeira pra Bacana. colocar no YouTube. Foi ele que meio que deu o caminho das pedras. Que foi pesquisar e que falou, tem que ser ator, tem que se profissionalizar, depois tem que fazer... Inclusive, a do Brasil nasce em 2005. Exatamente Que 2005. bacana. Que foi o ano que a gente estava fazendo esse caminho. Caramba, Fazendo essas bicho. pesquisas. E aí ele trabalhava no restaurante, ele conhecia um cara que tinha feito do Brasil, que indicou a do Brasil para ele. Enfim, Olha, a vida pai. também tomou outros caminhos. Aham. A gente se formou no ensino médio, ele foi fazer faculdade de biologia, Olha. também por forças maiores, parentais. E eu tava meio desacreditado, não tinha condição de bancar a faculdade, não sei o que. Eu trabalhava com contabilidade. Tá. Eu era assistente de departamento pessoal. Eu falei, cara, eu não vou fazer uma faculdade por fazer, então não vou fazer qualquer coisa. Na hora que chegar o momento certo, eu vou fazer o que eu quero, que é o curso de teatro, o curso de dublagem, vou fazer o caminho para chegar na dublagem. Porque era o nosso sonho fazer isso juntos, né? Legal. Eu fiz toda a jornada, agora recente, né? Estamos em 25, em 2023, 24, ele se formou no teatro e foi meu aluno Que recentemente. legal, cara. Quase 20 anos depois. Isso é um tesão, bicho. É Então, muito assim, legal. agora ele tá entrando no mercado, tá Que chegando bacana, agora, já que dirigi bacana. ele em algumas pontas, inclusive ele tá em Fire Force lá, fez Que legal. um dos túnicas Que brancas. da hora. Que E show. é o cara que lá atrás falou, cara, vamos traçar um plano, vamos ser dublador? Você tá Sabe? vendo? hora, É mano. muito louco, É velho. o Bruno, né? Na minha vida. Me escala mais, pai. Pô, claro. Porra, mais? É... Mais? Ô, louco. Um E dia você, vai me Gui? escalar, cara. Um dia você Quando vai... você fundou a dublagem, Eu já escalei, pô. Mas aí vocês chegaram
Tá bom, então o anime impulsionou a gente a ir atrás, correr atrás desse sonho. Sim. Pô, legal, Não, mas quem descobrimos foi que que existe. te influenciou a entrar na dublagem? Putz, Não tá você tudo precisa isso, né? Fundou a voltar dublagem, também, eu tô pô. lavando isso pra tudo, meu amigo. Em Foi o 1900 Gilberto Barão Baroni. Teve Na aula época Quando os que- dois eram eu criancinhas. lembro quando eu trouxe o Baroli pra dublagem. Exato. Quando tinha projeção a carvão, Ah, como é que que era? não era carvão, você já sabe disso. Mas legal. O anime, então, deu uma impulsionada nisso, abriu os olhos para essa possibilidade, essa área artística. Pô, tem gente que faz isso e vive disso. Vocês chegam na dublagem e não tem anime. Não tem tanto anime para dublar. Assim. Não. tinha. E Não, de não repente, Quando eu entrei, não. E, eu também. e de repente vem esse novo boom de animes e, pô, e de repente vocês entram pra fazer anime. Como é que foi? Foi diferente? Foi igual? Foi mais um dia? Como é que foi isso pra vocês? Foi animal, né, velho? Porra, como é que foi? Porque quando o Arthur entrou antes, né? Você entrou, acho que você tá quantos anos, você falou? Eu vou fazer 13 anos. 13, eu tô com 8, então você entrou bem antes. Quando você entrou, já tá com menos anime ainda. Né? Acho que eu não sei nem se tinha muita coisa rolando. Não Eu tava rolando. entrei, quando eu entrei, acho que uns 2 ou 3 anos depois, começou a rolar a Funimation. Então foi... Você fez o QSD em 16. Fiz 16, eu entrei A 18. Funimation chega pra gente em 19 pra 20, né? Por aí. Exato. Então já tinha uns Mas eu 3 lembro que- aninhos aí, eu pelo lembro- Eu menos. lembro que eu fiquei acho que 1 ou 2 anos gravando, tipo, só reality, eu lembro. E eu falava, mano, isso eu até mandava mensagem porque eu falava, mas isso aqui não é pra mim, não dá, isso aqui não dá. Impossível. Impossível é foda. Vou desistir, não dá. Não, mas não dava, tá ligado? Na época não dava, era muito ruim. Não que eu seja bom hoje, mas não tinha como, tá ligado? E aí eu lembro que quando os animes começaram a vir, eu tava bem meio desestimulado, assim, do tipo, puta, mano, é muito foda, acho que não sei e tal. E quando começou a vir, eu comecei a recuperar a confiança, assim, fazendo os animes, tá ligado? Então... É porque veio o prazer, né? Deixou de ser só Você profissional. falou. Exato. Porque a gente escolhe fazer uma coisa que a gente gosta, que a Você gente se falou tudo. diverte. Aí vira profissão. Beleza, tô fazendo, mas não tá gostoso. É. E aí quando vem uma parada que você gosta, eu acho que é isso com anime, com game Porra. e Você com filme pra Você cinema. tá lendo com- todos os meus Não, mas pensamentos. Mas é que- mas Ué, que o game- quem que cresceu lendo quadrinho não quer fazer um filme da Marvel, Lógico, sabe? pois Quer é, fazer pois isso, é. claro que Mas quer é que o fazer. game, eu acho que o game ele entra numa outra parada, porque como o processo de gravação é diferente, pra mim tem um outro prazer em gravar. Sim. Sabe É assim? mais o prazer de ver pronto do que gravar, às vezes, né? Não, Também. pra mim o prazer... Porque, claro que vai, você tem... Eu não vou entrar nessa se quiser falar, você fala que você Não, lembra mais. para. Mas a parte técnica Especialista lá do do game. STC, até parece. não sei o que, papapá, tal, Aham. né, do tipo de arquivos. Mas como você não tem a preocupação da labial, você tá mais livre pra criar, na minha concepção. Não criar, mas pra Sim. interpretar. Eu Né? também Então, acho. assim, você não precisa ficar... Eu não tenho que olhar a máscara ali do cara, não tem que ficar vendo a boquinha se bateu, você não sei o quê. Eu só tô... Contanto que o áudio comece e termine junto, você tá livre ali. Então, eu tenho um prazer maior em fazer isso. Que é quase, assim... Com muitas aspas, uma voz originalzinha ali. Sim, Entendeu? sim. Então, sim, pra eu mim, acaba concordo. sendo mais prazeroso isso do que, de fato, do que o... Não é que não é prazeroso o anime ou prazeroso o reality show, tá? Mas o game, pra mim, tá num lugar mais especial nesse aspecto. Engraçado, Eu porque penso eu parecido. penso parecido, mas eu olho diferente. Ah, Eu acho mais fácil por isso, justamente, porque tem menos obrigatoriedade de sincronismo, né, tecnicamente falando. Então ele te deixa um pouco mais livre, como você falou, e por isso eu acho que é mais fácil de fazer. Mas eu não acho que é mais prazeroso, porque tipo tá ali olhando pro olho do cara que tá na tela, respirando junto com ele, e eu acho que o nível de troca, principalmente na questão de estar junto, de entrar em rapport e de interpretação, acho que a gente aprende muito com o ator que está na certeza, tela, com sabe? certeza. E, claro, se for um bom Claro. ator, um bom filme, Lógico. dublar o reality não tem. não Dublar tem. reality Eu você ia só falar disso faz, é fast Não food. tem. É que Lógico. acho que a nossa diferença é porque, por exemplo, eu sempre gostei de áudio, radionovela, Sim, podcast, isso é então a questão pra da mim vai noção. nesse lance, Lógico, entendeu? Tipo assim, foi o que eu falei, não é porque não é prazeroso dublar, é prazeroso Sim, dublar. claro. É muito da hora você tá lá na cena, você vê se acertar, você conseguir passar a mesma emoção do cara e tal, isso é muito da hora. Mas como eu sou muito da imaginação, quando eu tô gravando, por exemplo, muito game você vai gravar, você não viu o teu personagem, você não viu nada, você não sabe como é. então. Então, pra mim É um tem tiro no escuro, e né? pra mim tem um reproduz. tesão de eu tá imaginando como que aquilo ficaria.
sabe? E aí quando lança, você fala, não, o personagem não é como tinha pensado. São dois prazeres, um é de fazer, exato, o outro é de exato. criar. A gente tá mas viajando durante o processo, entendeu? Porque, por exemplo, quando você tá vendo a cena, você sabe como ele se mexeu, o que ele tá fazendo. Quando eu tava gravando God of War com o Arthur, por exemplo, a gente sabia que o Randall tava em cima do negócio, olhando pro Atreus. Mas eu não sabia como era o Randall, eu não sabia onde que ele tava em cima, qual que era a altura. Então eu tinha que me colocar nessa cena, mas eu tinha que me imaginar muito. Sim. E eu joguei muito RPG na vida. Então eu acho muito da hora essa parte da imaginação, assim, saca? Por isso que eu falo, tem um outro prazer ali além do trabalho. Entendi. Sabe? Tá claro. Respondendo a mais uma pergunta sensacional do Gui, Começar cara, a cobrar pelas perguntas. Não, porque ele não seguinte. viu o Fire Force. Aí ele tem que fazer pergunta fora. Então, mas Ele é acaba assim, com a minha ó, pauta. no meu caso, quando eu comecei, que isso foi, acho, dezembro de 2013, então, na verdade, eu vou fazer 12 anos. Cara, tinha uma enxurrada nessa época de reality. Mas assim, uma enxurrada de moto, de carro. Tanto é que a minha carreira acabou sendo meio precoce assim. Me colocaram em testes para protagonistas desses realities. Eu tinha 4 ou 5 meses, ou seja, eu não Porque estava pronto. precisava de gente. Isso. Mas pegou. E E outra, deve ter sido uma puta escola. Né? Peguei. Cara, foi a senhora escola. Aham. Mas eu acho que eu peguei mais pelo lance de não só precisar de voz. Eu acho que por causa do meu timbre na época. Com certeza. Porque assim, quando eu entrei, o que eu mais ouvia das pessoas, o mercado precisa desse tipo de voz. E aí eu fui pegando, mas obviamente no começo o trabalho tá horrível, cara. Sabe, você sublinha todas as palavras erradas, você dá várias cantadinhas, você mantém os R's e tal. Então assim, cara, é uma escola assim árdua, né? Então assim, no começo foi sem prazer. Sem prazer mesmo. Era aquele lance de tipo assim, Arthur, você tem que aprender. Uma coisa, eu não sei se vocês passaram, mas eu passei. Me colocavam muito pra vozerio em um outro estúdio, assim, em filmes de guerra. E aí me colocavam com mais 4 veteranaços. E, sem falar nomes e tal, pessoas que não são muito de bem com a vida. Então, o que essas pessoas faziam? Pegavam o novato, deixavam ele com o fone, cara, colocavam Se ele vira lá na aqui, aí. frente. Isso, lá na frente. Isso é ruimzão. Era eu que tinha que ficar mexendo, né? No texto, a diretora, uma senhora ignorante. E aí, assim, cara, eu, tipo, passei pelo inferno na terra com esses vozerios. Porque, mano, esses vozerios de filme de guerra, hoje, com 12 anos, cara, você pode, modéstia à parte, você pode me pôr no vozerio que você quiser. Só que na época, eu suava, sabe? Então, assim, mano, e aí quando eu errava, e os caras me colocavam lá na frente, minha voz é fraquinha, né? Então aí a diretora falava assim, ó, por causa do fulano, vamos ter que voltar aqui. Cara, eu cheguei a tomar até tapa, velho. Leve, né? De zoeira, mas tomei, velho. Cara. Então assim, o começo foi horrível e eu, tipo, sonhava com o anime desde o meu primeiro dia. Porque sempre foi o meu tesão, sempre foi. Cara, eu fui fazer o meu primeiro personagem bacana em anime. Cara, eu acho que foi num anime chinês, que era um loiro com um microfone que falava meio assim, sabe, rápido pra caramba, que não sei o quê. Era um lance, cara, eu acho que era um anime de disputa de peãozinho, sabe? Beyblade? Beyblade, né? Se for Beyblade, Eu acho não que é chinês. parecido. Tá. Eu acho que é parecido. Cara, Beyblade chinês? Então, cara, esse foi o primeiro personagem grande, porque ele falava demais, era um cara, trocentos anéis, sobe fácil, ele falava muito rápido, e foi ali que eu olhei e falei assim, mano, como o anime é treta, porque todo mundo aqui tá careca de saber que o anime, pra mim, é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que os japoneses, no geral, eles são gênios em tudo que eles se propõem a fazer, tudo. Eu fico chateado com a animação de todos os animes em sentido de sincronia. Eles sambam Porque eles fazem isso. Eles gravam primeiro a voz original, tudo solto, e com uma interpretação visceral, aquele negócio tesão. Eles são uns monstros. Mas eu não sei quais os caras que são responsáveis para fazer a animação. Cara, senhores, quantas vezes vocês já dublaram e viram cenas que o áudio parou, a boca tá lá, mais meia hora. Ao Aí lá contrário. vamos, isso, do lá bifão, vamos cara, nós falando. construir texto pra caramba. Ou a boca fechou e tem mais meia hora de áudio, velho.
Aí você fica pensando, cara, por quê? Então... E isso desde sempre. Melhorou Sim, muito. sim. Nossa Então, é uma coisa que muitos fãs não sabem. A gente, na maioria das vezes, a gente conserta esse trabalho deles. porque Porque vem todo torto, cara. A produção deles é uma produção muito acelerada. Porque Sim. enquanto isso tá ali, é uma coisa... O pessoal da indústria de entretenimento japonesa sofre horrores com problemas de doença. Ah, tá. Porque é muito puxado, é muito exaustivo, é muito carregado, é muito sobrecarregado, Imagino. abusivo e etc, etc. Animadores, desenhistas, Sim. escritores, mangakas e etc. Tá. Então, enquanto o cara tá gravando as vozes, eles já estão animando. Ah, entendi. É um processo E aí- que rola meio paralelo, não é Aí depois. não tem como ficar E 100%. aí vai lá. E eles não ligam, não é uma preocupação deles lá. Então... E quando esse negócio chega aqui, legendado, Sim, ninguém olha pra imagem. É. Porque Você você tá tem que lendo ficar a lendo. legenda. entendi. Se você estiver assistindo no celular, Perfeito. então, Perfeito, concordo. aí a gente vai dublar, é claro, a gente tem essa preocupação. Ninguém disse pra Lógico. gente que precisava ter essa preocupação. Eu passei A gente por tem. isso hoje. Antes de É. vir pra cá, Ah, a técnica Aline, um abraço Aline, me puxou e falou assim, Bruno, vem cá, eu tô fazendo a limpeza de um áudio aqui, de um negócio que você dirigiu, tá faltando uma fala, precisamos pedir retake. Mas eu quero te mostrar pra ter certeza. Eu passei lá na sala dela, ela me mostrou, eu falei, tá, qual que é o problema? Aí ela, olha aí, tá faltando um negócio. Tipo, o cara batia a boca tá. e tinha um, fala, qualquer coisa assim. Sei. Tempo de boca fechada, só que o áudio cantando no fundo. Ah, então. E aí vinha pro on e ele batia a boca e tava lá. Sim. E ela não identificou de quem que era É. aquele áudio, se era do personagem X ou do Y. E aí ela Aham. passou umas 5 vezes. E eu falava assim, tá, qual é o problema? Me diz qual é o Sim. problema. Olha aqui, ó, tá faltando esse áudio. Eu falei, não tá faltando. Você tá vendo o cara batendo boca ali? Exato. E eu tive que explicar tudo isso que a gente tá falando. Exatamente. Então, Porque foi isso, a gente identificou, fez a adaptação, mudou o texto. E no original o cara tá de boca fechada e tá lá falando então. horrores, velho. Então Exatamente. e aí, e quando isso vem, e a gente tem que, porque é uma preocupação nossa aqui, e ninguém diz, ó, precisa corrigir isso, precisa não corrigir isso. É uma preocupação nossa, a gente Lógico. faz. Sempre foi feito. Sim. E isso chega pro público, ninguém lembra que no original não tinha. Exato. Porque na hora que você tá vendo o dublado, você tá vendo tudo, aí você tá olhando a boca. Exatamente. Aí a gente corrige todos os problemas da voz original da animação na dublagem. Perfeito. E aí eles reclamam que... A gente Que vira a voz tá vidraça rasgada. ainda. A gente Né? vira vidraça ainda. Não gostei, tá muito rasgado. Rasgada essa voz aí. Então, só pra finalizar, tipo assim, puxando só um pouquinho esse lance, né, do game. Tem uma coisa no game, pra quem dirige muito game, sabe, é um pouco parecida com esse sistema deles. Por quê? Cara, exemplo, alguns áudios o cliente quer sound sync, ou seja, wave com wave, cara. Uhum. E aí não fica mais tão fácil É, e exato. tal. Uhum. O que eu faço todas as vezes que eu vou dirigir qualquer projeto? Quando a fala, principalmente nas falas muito grandes, eu peço pro ator passar um pouquinho em relação ao wave original. Por quê? Depois dos 2 primeiros games que eu dirigi, e que eu sou muito chato, cara, quando lança eu quero ver cada cena, sabe, cada batida de boca, porque eu sou muito chato comigo, muito. E aí eu reparava, bicho, que eu fazia tudo cravadinho e sempre, Ficava todas as cenas, e isso tem mais uma batida. Eu falava sem vergonha. Aí, quando eu assistia a essas cenas com o áudio original, a mesma coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a modéstia à parte, né? Quem sou eu? Mas, com toda a humildade do mundo, eu vou começar a consertar o trabalho desses caras. A partir do terceiro game que eu peguei para dirigir, eu peço pra galera deixar um pouquinho maior. Cara, pode pegar os games que eu dirigi, não tem uma boca falsa. Agora, todas as vezes, termina junto. Por quê? Porque na animação do game vai vir essa boca a mais que não tem áudio. Se você não deixa ficar um pouquinho maior, só que para explicar Mas isso pro é cliente. isso que eu ia perguntar, eles aceitam essa Isso, diferença na onda? Então, no começo eles rebateram, Bruno. Só que aí eu expliquei pra eles, eu falei, não, ó, eu não tô fazendo isso porque eu sou louco ou porque eu quero que o nosso fique maior. Não é Até isso. sou louco, mas não é por isso. Acreditem, quando for pra jogar, quando, enfim, vai estar perfeito. Beleza, o cliente falou, vamos testar. Depois agradeceram, mandaram um e-mail agradecendo. Poxa, mas
Cara, os caras, eles têm acesso a esses vídeos. Eu não sei nem o porquê mas que ninguém eles assiste. agradeceram, você entendeu? Aham. Porque assim, cara, preenche perfeitamente. Mas é um truque que eu tive que aprender na Legal, raça. que legal. De deixar um pouquinho maior. Isso quando é sound sync, tá? Uhum, Lip sync, quando é igualzinho dublagem, Aí já tá eles lá. mandam um vídeo, aí já tá lá. Sim. Mas sound sync é esse truque. Você deixa um pouquinho maior, porque no jogo vai cobrir aquela boca que não tem áudio, Dá uma lista inclusive rápida original. aí dos, sei lá, 5 títulos mais bacanas que você dirigiu pra quem tá em casa. Cara, God of War Ragnarok, Top, Spider Miles Morales, Spider-Man 2, top. deixa eu ver, Só mais Man-Eater. São 5 top, falta 2 top. Man-Eater é um jogo de tubarão que eu narro ele. Ah, que Os da hora. tubarões, não sei o que, blá, blá, blá. Que da hora, isso eu não conheço. É muito brisa esse. E, bom, Death Stranding 1 e o Death Stranding 2. Top. Boa. É. É isso aí. É isso. Olha aí, essa fera aí, bicho! Muito bom, senhores. A gente tá falando de Fire Force, papo vai, papo vem, game, outras coisas no meio do caminho. Se comentou que você toca baixo. E Sim, o Bruno também. não toca muito. Eu- E Não, teve toca uma muito. época que a gente vinha fazendo umas brincadeiras também pro YouTube, não no canal da do Brasil, mas num canal derivado que eu tinha com o Lucas, o Geek Dub, vocês vão lembrar disso. A gente chegou a fazer versão de música para algumas aberturas da Attack on Titan, acho que foi mais de uma. E fizemos também pro Fire Force, vocês lembram disso? Sim, eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro. Ó, Arthur Machado cantando. Bruno Casemiro. Isso é um problema. Agora o Arthur canta bem. Ah, mano. imagina. Não, imagina. O Arthur faz o as lado horas tocando bom- violão. Imagina. Não, e a gente tem o Rossato no elenco. E o que Rossato, é cantor. é verdade. Rossato. É verdade. E aí a gente Um deu o monstro. truque, né? Eu falei, ó, a Isso. gente grava o Rossato fazendo a primeira linha, todo mundo entra no back vocal, É tá isso tudo aí. certo. É isso aí. Exato. Então, Patrícia, se tiver acesso a esse conteúdo, joga Louco. pra gente ver aí também. A gente vai colocar pra galera que tem em casa. Show. Se o Shira é o capeta, sai fogo das suas ventas, não dá pra evitar. Seu irmão ele tem que resgatar e cumprir sua promessa pra herói se tornar. Shira foi pra companhia 8 e fez muitos amigos sorrindo sem parar. Sua careta não vai espantar, dá foco no carisma que a irmã tá logo ali. Se o fogo aumentar e o peão não apagar, tiros ágeis e precisos vão nos divertir. Pequeno pônei para de atrapalhar a missão. Sou eu quem vai parar esses malditos infernais. Vem lá que chamo o Ruka e o Hub pra brigar. E não é bem bom de briga. A companhia 8 vai parar os infernais. Talvez acorde um sonho bom e o seu irmão pudesse aparecer. A companhia 8 vai ajudar você. O rock'n'roll do Shira vai aumentar seu poder. Capeta é bem bom de briga. A companhia 8 vai parar os infernais. Quem você tá chamando de gorila ciclope? Foi difícil, hein? Pelo amor. É um processo muito legal, velho. Tem gente que fala comigo por causa disso, sabia? Ah, é? Legal. Que, Da tipo, hora. eu vi o vídeo lá do Fire Force, Que da não sei o hora, quê, que babá. Ficou legal. muito bom, cara. Que legal. Ficou bom que mesmo. legal. Assim, eu escrevi uma letra meio uma sátira, foi uma Sim, brincadeira, sim. porque eu gostava de dissociar mesmo, ó, isso não é oficial. Tá. É uma brincadeira feita por dubladores que por um acaso são fãs da obra. Sim. Então, né? E aí fiz uma letra maluca lá que não tinha nada a ver. Que legal. Se o Shira é o capeta, sai sangue das suas ventas, não dá pra evitar. Tipo, mano, Mó brisa, né? viagem, velho. Mó E a brisa. galera, nossa, pirou muito. E Fire Force, se for da música, pra mim, eu acho Fire Force tem uma das melhores aberturas de quesito de música de anime pra mim. De mano. trilha, né? Nossa, é muito bom, velho. É muito bom. Eu não lembro agora se é na segunda temporada. Eu acho que é a segunda metade da segunda temporada. É um scream. Eu sou meio emo, eu gosto pra caramba. É um scream muito bom, mano. E é em inglês, inclusive, essa abertura. Tá? É a única que é em inglês, se eu não me engano. É muito foda, Não cara. sei se é a única não, porque na terceira temporada eu acho que eu não o vou saber. fechamento é em inglês também. Dessa Pode temporada crer, agora. pode crer. Mas enfim. E é tipo um rap. Olha. Ah, é? Da hora. Que legal. Eu não cheguei a ver as músicas da terceira ainda, mas a primeira e a segunda...
os 4 encerramentos da primeira temporada, os 4 encerramentos da segunda temporada são bons pra cacete, velho. Que legal. Que tinha uma brincadeira que a galera fazia no YouTube, que era, no Twitter, que era tipo, animes que você gosta da abertura, mas não gosta do anime. Aí, tipo, todo mundo fala de Fire Force, e aí fala, só que nos comentários era, eu gosto do Fire Force, mas não gosto do Age. Sabe assim? Tipo, as brincadeiras eram isso, tá ligado? Mas Fire Force Gosto da abertura, gosto da série, mas não gosto da peladão. Ô, meu pai. Cara, isso? eu tenho um desafio, uma brincadeira pra fazer com vocês aqui. Eu queria saber se ia rolar essa brincadeira. Você vai, queria né? saber? Queria saber se ia rolar essa Não brincadeira. é essa. Não? Tem outra Não, brincadeira? Já que não vai rolar essa, eu vou fazer outra brincadeira. Olha aí. A gente tem as brincadeiras aqui no Tá. né? Às vezes a gente faz o dubloquê, que é jogar o negócio na tela ali, se vira nos 30, você vai dublar sem ter Vixe. ensaiado de primeira. Aí eu tô morto. A gente tem um quadro que a gente chama de Batalha de Fandubers, que tá rolando já, a gente tá fazendo aí ao longo de, serão 7 meses. 7 meses direto, assim, uma vez por Olha. mês a gente faz ao vivo a batalha, com pessoas que se inscreveram, uma pegada meio que era ser Da hora. dublador, assim, bem Que legal. Tem o momento Sária, que é um momento constrangedor. Vamos enquadrar isso aqui dentro do momento Sária. Pode ser que Joga o funcione macaco melhor. aí no cara. Se Arquivo tiver um macaco, confidencial. põe na... Olha. Você sabe quem é a Sária. E que mais? O que a gente tem? Tem outra parada. Tem a Eita. leitura de anime também. Olha. O momento Sária é o seguinte. Sária é essa gorila rosa simpática Tá. de um anime chamado Fruit of Evolution, que, cara, eu vivi pra em algum campo do multiverso dividir personagem com Bianca Lencar. Ô, louco, A bicho. Bianca faz uma menininha que vira um macaco, sou eu. Ah, sensacional, sensacional. E aí os meninos falam que eu sou grosso que nem cano de bosta, e eu vivo dando patada em todo mundo, aí eles falam assim, olha a Sara aí, olha a Sara aí. muito boa. Essa foi ótima. Cada vez que eu dou uma patada em alguém, eles falam, olha a Sara aí. Então, Não, olha a Sara. o que é o momento Sara? É um momento constrangedor que você pode ter vivido, ou muito engraçado, alguma coisa na dublagem que você pode comentar. Mas eu queria que vocês fizessem isso com o personagem de vocês. Olha. Então você, Shinra, vai olhar pra câmera lá e vai contar uma parada muito louca que aconteceu, mas é o Shinra que tá contando. Depois faz a mesma coisa Tá, com o Obi. Obi. Tá. Quantas horas a gente tem aqui? Eu preciso lembrar agora. O Obi pode começar se quiser. Só me fala qual câmera que é. A sua é aquela ali, ó. Aquela ali? Tá. Vem um pouquinho mais pra frente que você tá meio fora do Vem. Vai lá. Tá, pode ser qualquer coisa constrangedora, né? Pode E ser. no Inusitada, estúdio? diferente. Tá bom. Mas eu é o vou Obi tentar. contando, é Tá o bom. Obi, maromba. Tá bom. Bora lá. Então, vamos vestir o Obi. Cara, não é fácil não. Uma vez uma colega de profissão pediu pra eu escalar, né? Pra eu dar uma chance pra ela. Eu dei, e aí o que aconteceu? Era um projeto super importante, daqueles muito louco. Aí a bonitona entra no estúdio, começa a gravar e se estressa com tudo. Se estressa com o técnico, se estressa comigo, e eu louco pra tacar fogo nela, mas não dava, né? Eu tinha que resolver na porrada. Não resolvi. E aí eu, com toda a paciência do mundo, pedindo, minha querida, colabora, o cliente tá acompanhando, poxa, não vai fazer isso comigo. E aí ela foi se estressando tanto que teve uma hora que ela virou... Olha, pra quem não sabe, intenção, o que significa intenção, é a musicalidade, é o sentimento que você vai passar naquela fala. E aí ela vira pra mim e fala assim, eu não vou mais nem fazer, você vai fazer todas as falas e eu vou te copiar. Falei, como? Ela, é isso aí, faz aí. Aí o cliente me acompanhando, eu mantive, né, jogo de cintura e tal, fui fazendo, passando por aquela humilhação, mesmo tendo dado chance pra pessoa. E aí no meio do trabalho ela vira pra mim e fala, pô, parar, eu não quero mais, eu não suporto isso aqui, eu tô indo embora. Aí ela sai do estúdio, vem falar comigo e ainda fala assim, ó, obrigada, foi um prazer trabalhar com você, até a próxima. Gente, a próxima escala dela foi no dia 32 de fevereiro. Um beijo, te amo, fica com Deus. E aí você pôs fogo nela. Isso aconteceu mesmo, velho? Aconteceu. Isso aconteceu com o Arthur Machado. Aconteceu. A pessoa te pede trabalho, você dá trabalho, você trata com todo carinho. Todo mundo aqui já foi dirigido por mim. Vocês podem falar mal do que for no quesito técnico, artístico, mas educação, Não dá. eu trato todo mundo que nem um bebê. Todo mundo.
Pode ser até uma pessoa que eu sei que me odeia, mas eu sou muito profissional. Eu vou tratar como se fosse meu melhor amigo de infância. Acabou a escala, a pessoa vai pro extremo norte, eu pro extremo sul, tá tudo certo. E essa pessoa eu tava tratando com todo carinho. A pessoa começou a dar patada no meu técnico. Muita patada. Aí beleza. E o cliente acompanhando. E o cliente que tinha me dado carta branca pra escalar ela, porque era um personagem importantíssimo para um game super importante. Aí eu comecei a corrigir as nuances, porque assim, eu sei que ela é uma baita atriz. Só que ela ligou no piloto automático e aí todas as falas, Gui, ela fazia com com as mesmas musicalidades. E comigo não rola isso, irmão. Aí eu falei pra ela, olha, tá bacana, mas você tá dando as mesmas nuances em todas as falas. Ah, é? Mostra aí. Assim, cara. Aí eu ainda, sabe, que o cliente tava ali junto, aí eu passava, né, as musicalidades, que é uma coisa que eu não gosto, né, de fazer. É, convenhamos. É chato pra caramba Não, você isso. é um cara, é Não. uma personagem feminina. É, sabe? Por mais que você saiba qual é a intenção que tá lá Isso, no original, você não vai ficar chegar. perfeito. E Exato. aí ela vai querer te imitar e vai ficar pior. Isso, exatamente. Aí ela começou a fazer isso em todos os arquivos. Faz aí. Assim, cara, falando assim. Aí depois, eu acho que de umas 80 falas assim, ela devia ter mais umas 150. Ela tira o fone. Então, ela tipo tira o fone, ela fala, parou, tô indo embora, que não sei o quê. E cara, se na dublagem tudo tem que ser entregue pra ontem, na localização é pra anteontem. Aí ela sai do estúdio, ela entra lá na minha sala. Aí ela fala assim pra mim, olha, muito obrigada, você é maravilhoso, não sei o quê, até a próxima, viu, querido? O cliente acompanhando tudo isso, cara. Eu tive que respirar fundo, tratei ela bem e tal, pedi 1000 perdões, cara, pro cliente, falei que ia resolver aquela bomba pra ontem. Mas é uma frase que meu falecido tio falava pra mim e que, cara, naquele momento eu falei, Fleury, você tinha razão. Ele um dia virou pra mim e falou assim, Arthur, entenda uma coisa, nada de ruim nos acontece que não seja para um bem maior. Nada. E aí, essa pessoa saiu, eu liguei para uma outra pessoa tão competente quanto e um amor de pessoa. Ela falou, eu posso ir agora para aí. Ela chegou, o clima maravilhoso, só risada, entregou um trabalho 1000 vezes melhor e o cliente pirou. É isso. Sensacional. É isso. Não, e você aprendeu, Aprendi. né? E Mais aí, importante. Não só entregar o trabalho, você aprendeu. Isso, e aí a gente trabalhou muitas vezes, em todos os dias 32, 33, de todos os meses. 29 de fevereiro, às Isso, vezes. a gente sempre trabalha. Beijo, querida, te amo. Você sabe quem você é. E aí, Bruno? Isso é uma coisa que eu não entendo, cara. Como é que a pessoa pede trampo e é babaca, tá ligado? Dentro do estúdio. Ah, cara, mas tem muito. Isso eu não Mas consigo tem muito, entender. mas tem muito. Enfim. Vai lá, Shinra. Antes de trabalhar na Companhia 8, eu trabalhei num estúdio muito grande de dublagem como produtor. E nessa época, a gente tava tentando escalar um monte de gente, fazer um monte de coisa, e uma vez o diretor pediu ajuda pra escalar. E aí, ele falou assim, Casemiro, eu queria colocar uma personagem nessa voz que tivesse uma voz nesse personagem que fosse parecido com fulano. Aí eu falei, tá bom, escolhe quem você quiser, né? Aí ele falou assim pra mim, não, mas me ajuda a escolher, me ajuda aí. Aí eu falei, cara, eu não sei, eu não conheço, tá? Eu não conheço muita gente. Aí ele, não, você me ajuda, com certeza você vai escolher alguém legal. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz uma lista pra ele, com 15 vozes, de pessoas parecidas. E aí eu falei, pode ser esse aqui. Aí ele, não, esse o problema dele é que ele é não sei o que. Então esse aqui. Não, esse aqui no estúdio não é legal. E esse aqui? Não, o timbre não combina. Era o mesmo timbre que ele tinha me dado. E é uma pessoa muito minha amiga. E aí, enfim, isso foi pra todos os personagens. Quando chegou no final, ele falou, eu acho que eu vou pôr o fulano mesmo. Ele pôs o cara que ele queria a voz parecida. Ele só queria uma lista de pessoas iguais. Pra ele rejeitar. Vai entender que era a melhor opção. Pra ele rejeitar e ficar com o que ele tinha escolhido. Perfeito. E aí foi isso. Um abraço pro Fábio. Eu tô aqui me perguntando quem foi que fez isso. Será que eu fiz isso? Será que fui Não, eu? não Será foi. que fui Aí eu? eu... Não é minha cara. Deve ter sido o Fábio.
Cara, enfim, o momento sério é de vocês, mas eu tive uma coisa muito legal em Fire Force que eu gosto de comentar. Tem o personagem do Giraldi, o Pan. O personagem do Giraldi, ele é um treinador. Tá. E ele fala com o apito na boca. Então, aí você! Já falei pra você! Não sei o quê. Ele completa as frases com um apito. Que bacana. E ele apita na intenção. Ô, louco. De fato, ele não completa uma frase. Sim, você sim. não entende o que ele tá dizendo, Sim. né? Só no contexto. Mas ele vai apitando ali no meio do caminho. Até pra brincar com censura, com os palavrão que ele vai falar no meio e tal. Quando a gente tava chegando na mixagem do... Sei lá que bloco que a gente tava. Ele entra no final da primeira temporada, talvez pro começo da segunda. Eu sei que tinham muitos episódios. Sei lá, 10, 15 episódios gravados. E aí foram mixar e falaram, ih, cacete, o apito não tá na ME. Ai. Só que não era o apito todo. Nossa, eu lembro. Era parcial. Ô, meu Tipo pai. assim, ó. E também não era episódio 1 apitou, o 2 não, Tá. o 3 apitou. Não, era esse apito tem, esse aqui não. Esse aqui tem, esse aqui tem, esse Ai, aqui não. caramba. Cara, eu tive que comprar... Eu comprei alguns apitos no Ah. Mercado Livre pra entender qual tinha um som mais Os próximo timbres, daquele sim. que tava na ME. E aí eu fiz um mapeamento dos apitos dele. Cara, sem zoeira, eu fiquei no estúdio umas 3 horas apitando pra conseguir fechar todos os episódios que ele entrava. Nossa, que coisa. Eu lembro. E aí, depois disso, a gente já entendeu, e aí já entrava alguém lá pra gravar os apitos Que e tal. aventura, cara. Muito maluco, velho. Muito E bom. agora, na terceira temporada, teve um episódio também que ele entrou, ele deu um apito, e aí na hora de mixar, eu falei, caralho, não tá na ME esse apito. Alguém dá um jeito de roubar esse troço da ME, eu não sei, se vira aí, da roubada original, né? Mas é coisa que você não espera. Lógico. Porque você tá gravando um anime de shonen, de porrada. Attack on Titan. Ô, não tem titã na ME. Beleza, um monstro. É uma voz Sim, orgânica. Sim. Fazer um titã, fazer gato, cachorro, gorila, tudo isso a gente já fez em anime. Sim. Agora gravar pito. Ah, pito não dá. Sacanagem. Não dá. É muito E difícil. é isso que o mundo da dublagem nos reserva, né? Porque é uma coisa... Altas surpresas. A gente foi Boa. descobrindo ali, trabalhando com animes há 5 anos, sem parar, Sim. 24 horas por dia, que muita coisa lá é feita por gente. Sim. De bichos, cachorros, gatos, periquitos e etc. Tudo que é feito por gente lá, eles querem que seja feito por gente no resto do mundo. Então isso não tem ME, não tem ME do cachorro. Sim. Se o cachorro não é um cachorro tirado de um banco de sons. Entendi. Se o monstro não é tirado de um banco de sons, foi algum Sim. japonês que foi lá e fez, aquele monstro específico não tem. Alguém Perfeito. tem que fazer. Alguém tem que fazer. E então tem muito disso. Às vezes você escala a pessoa pra ficar a série inteira fazendo cachorro. A série inteira fazendo gato. Então você tem uma pessoa pra fazer aquilo. Sim. Inclusive, desculpa, mas eu acho que no Black Butler, eu não sei se foi na primeira temporada ou se foi na segunda, que o Fábio ficou fazendo um tipo cachorro barra lobo, que era foi. gigantesco. Ele ficou fazendo, eu lembro até que em um dia que ele estava, né, me dirigindo, e aí o Sebastian, né, contracenava com esse lobo, aí ele falou assim, olha aí, ó, meu fixo. Aí eu dei risada e falei, jura? Ele falou, só faço isso. Mó barato, enfim. É barato. E isso, dublar é isso, né? A gente entra sonhando, não, os protagonistas e quer... Cara, dublagem é... Você vai fazer Tudo. um monte, Você pagar vai fazer mico de um tudo, monte de coisa. Lógico. E tem as horas que você dá graças a Deus. É só isso que eu tenho pra fazer hoje? Vocês vão me pagar? Porra! Porra! Porra, tem Por vezes que é favor. muito bom. É. Então a dublagem é muito mais do que só o protagonista. Imagina, É todo o resto que compõe ali é tão importante quanto. Ou se é. Senhores, expectativas, promessas para o futuro? Tem algum projeto foda que vocês estão aguardando? Alguma coisa que vocês querem falar? Considerações segredo que vocês finais. queiram aí Algo que vocês não falaram, querem falar? Projeto foda que não lançou, a gente não pode falar, né? Exatamente. Ah, você pode falar que tem. Exatamente. Tem, só tem. Algum contrato Olha, de confidencialidade não, que você não, quebrar. assim, a única coisa que eu posso falar é que eu passei num teste maravilhoso de um projeto gigantesco, só que era pra gente começar esse ano, mas eu acho que só vai começar em 2026, mas eu não posso falar ainda, né, o que é, mas sabe aquele sonho de pivetinho, não sonho em dublar, mas aquele sonho de pivetinho em relação a um personagem X e que, cara, caiu no seu colo o teste.
E assim, todo mundo aqui faz teste pra caramba, já fez teste pra caramba, não sei se vocês concordam. Mas pelo menos na minha carreira, a maioria dos testes que eu tinha certeza que eu não tinha a menor chance de pegar, foram esses que eu peguei. Foram esses que eu peguei. E ele foi um deles. Porque assim, me colocaram para disputar com 2 lendas. E eu tinha certeza que um deles pegaria, não por achar que o meu trabalho não seja tão bom quanto, mas é pelo timbre. Sim. E aí quando... E às vezes pela história também. Exato. E aí quando me ligaram falando assim, você é o fulano, eu falei, baralho, vai Corinthians, mano. Tipo assim, Vai, sabe? Corinthians. De cara, você sentir vontade de chorar. Porque é assim, gente. Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos. Eu falo assim, ó. Não importa com o que você trabalha. Não importa. Você pode ser mecânico, engenheiro, advogado, médico, dublador, seja lá o que for. Cara, você tem que ter aquele frio na barriga e aquele tesão pro resto da tua vida. O dia que você perder, para de fazer aquilo. Para de fazer aquilo. Muitos alunos às vezes chegam em mim e falam assim, pô, mas você faz isso tem 12 anos. Você ainda tem tesão? Eu falo assim, eu seria hipócrita se eu falasse, exemplo, nos realities, quando eu sou escalado, que eu tenho tesão. Não, eu tento dar o meu melhor, ponto. Eu falo assim, gente, mas quando é um projeto que você tem um tremendo carinho, me vem aquela insegurança de novato de novo, aquele frio na barriga, me dá um pouco de gagueira, sabe? Tipo E às assim, vezes é isso que te faz pegar o teste. Exatamente, Às vezes porque é você isso. faz com tesão, Porque a outra cara. pessoa pode estar no automático e faz o mais do Bruno, mesmo, você saca? falou tudo. E tem muitos colegas, assim, eu, dirijo... Esse ano eu acho que eu tô completando 8 anos, né, de direção. Já dirigi dublagem, né, também. Mais 8 anos de vocalização. E, cara, eu já dirigi praticamente São Paulo inteira. E uma coisa que me dói é que muitos colegas, muitos, não são poucos. Porra, contou pra gente. Você vê que o cara entra lá, ou... Enfim, a pessoa entra lá e, cara, já liga no automático, sabe? Então Tipo assim, tipo assim, você vê que a pessoa não tem tesão nenhum. Tem gente, com todo respeito, mas que entra e, cara, vira pra mim e fala assim, é porque nunca trabalhou comigo e tal, fala assim pra mim, sai gravando. Aí eu falo com todo o carinho do mundo, assim, ó, eu falo assim, olha, você me perdoa, mas aqui não existe isso de sair gravando. Sabe por quê? Isso aqui não é voz original. Isso aqui, localização ou dublagem, o que eu entendo, gente? E pelo amor de Deus, eu não sou o dono da verdade. Sou um Zé. Mas o que eu entendo? Eu entendo que é um trabalho pronto, artístico. Tem uma interpretação pronta ali. Que não é para eu ficar inventando em cima daquilo ou eu tentar impor a minha interpretação naquela cena. É eu ouvir, entender as nuances, como é que a pessoa construiu aquilo, toda a interpretação dela e trazer para a musicalidade brasileira, que é uma musicalidade completamente diferente da japonesa, americana, enfim. Por isso que para mim, um dia, se a dublagem durar isso, eu posso ter 50 anos de profissão. Eu nunca vou falar sai gravando. Porque, cara, pode ser um oi. Você pode colocar 30 nuances diferentes em um oi. Então, escuta o cara pelo menos uma vez e respeita aquele trabalho que está pronto. A gente não tem que ficar inventando. Sim. É claro que, dependendo da produção, principalmente se é um desenho, dá pra gente brincar. Dá pra deixar mais soltinho, mais engraçado, tudo bem. Mas você vai ouvir a interpretação daquele cara, porque às vezes, né? lá fora, tem vários atores ruins também. Quem aqui já não pegou personagem pra dublar, que a voz original tava horrível. As nuances, sabe, quadradas, o cara engessadão. A gente tenta melhorar. É uma outra coisa. Agora, você falar sai gravando, é você pegar todas as interpretações que você tem guardadinhas aqui ao longo dos anos e querer impor pra uma coisa que foi feita, cara, por uma outra pessoa. Então, comigo, pelo menos, nunca vai funcionar esse sai gravando. Falo, não senhor ou não senhora. Vai passar pelo menos uma, depois você faz. Acabou. É o que a gente fala o tempo todo, né? Na verdade, é exatamente nisso que a gente acredita, né? O original é mais importante que tudo, cara. Você precisa, no mínimo, ter respeito pelo trabalho que está pronto. Bruno. Então é isso.
entende, se apropria daquilo que está lá e aí Isso. você faz com as ferramentas que você tem. Perfeito, é isso aí. E aí, Gui? E aí? Tem mais coisa para falar? Cara, Senhores, Eu acho que estamos com um horário avançadíssimo aqui, muito papo, mas fiquem à nós vontade temos para aqui um vocês, limite. pra vocês Opa. deixarem as suas redes sociais, como é que a galera encontra vocês. A gente sabe que trabalho para falar tem um monte, vocês fizeram muita coisa já, mas a Graças galera ao bom pode Deus. stalkear vocês lá e ver na rede social. Cara, se quiser falar comigo, eu sou @Bruno_Casemiro lá no Instagram. Vai lá, trocar uma ideia comigo, que eu voltei a postar umas paradinhas. E é isso, só tô usando essa rede social, então se quiser falar, tamo lá. Bora lá. Bom, no Facebook, Arthur Machado, Arthur com TH, e no Instagram é @ArthurMachado824, não me perguntem o porquê desse 824, foi o Instagram que colocou, então é por livre e espontânea pressão. Obrigado. Tem sério? 823 Artures Machados antes de Você você. vê? Caraca! Você vê? E Mas sem- só eu sou dublador. Só eu. Podia ser Arthur Machado 824 dublador. Não é? Pô. Não é? Seria maravilhoso. Senhores, é isso. E a gente finaliza mais um episódio bonito, bacana, divertido. De novo, foi muito bom. Fiquei Muito feliz. obrigado, gente. Fazia tempo que eu Obrigado queria trazer por vocês muito, aqui. muito Eu não obrigado. sabia da Fiquei história de lisonjeado. vocês enquanto amigos fora da Somos dublagem, irmãos, antes também é. de a gente dublagem. conheceu antes, E foi muito infelizmente. legal. Legal. Eu acho legal. que, sem querer, eu escolhi a dupla certa para estar aqui Perfeita. hoje. Sabe, essas Perfeito. coisas Né? assim. É sempre bacana descobrir essas particularidades aí, às vezes verdade. ligações que a gente nem imagina. Imagina só o dia que chamarem eu e o Gui junto no mesmo podcast e souberem que a gente nem se gosta tanto. Puta, vai ser uma merda, velho. Eu tô aqui só pra contar. Tudo. Gui, valeu. Tchau, gente. Até a próxima, hein? Ó, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal. De, É verdade. De Nem seguirem falei a gente isso hoje, lá né? no Instagram, o @ vai estar aqui embaixo. Ativarem o sininho, comentem aí, curtam o vídeo. Coloquem aí sugestões de quem vocês querem ver aqui batendo papo com a gente. Bom também. Vem fazer parte da nossa comunidade aí. Valeu! Tchau. Obrigado.